Fala pessoal, muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, dependendo da hora que você esteja me assistindo. Eu sou Vinícius e esse é o canal Mitos e Respostas na Saúde. Esse é o primeiro de vários vídeos que a gente vai fazer com a temática coronavírus. Bom, esse, de certa forma, é um dos temas mais importantes, mais palpitantes no momento. A gente está agora no mês de março, já caminhando aí para o mês de abril, e a gente está em meio a uma pandemia causada por esse coronavírus. E nesse vídeo, que é o primeiro de uma sequência, eu vou te explicar os aspectos fundamentais, tudo aquilo que é mais importante para que você compreenda como foi que surgiu essa nova doença causada pelo coronavírus e vários outros aspectos. Quando a gente pensa, pessoal, nesse coronavírus, na verdade a gente está falando de uma família de vírus, que não é nenhum total desconhecido para a gente. Pelo contrário, a gente já conhecia essa família de vírus desde pelo menos a década de 60, 1965, 67 aproximadamente, e a gente também já sabia que esses vírus parasitavam animais silvestres, basicamente morcegos, alguns roedores, alguns camelos, enfim. Só que vez ou outra, parte de algum desses vírus, que sofriam algumas modificações, processo qual a gente acaba chamando de mutação, eles acabavam parasitando os seres humanos, geralmente em algumas áreas do planeta, mas na grande maioria das vezes não causava nenhum tipo de surto pandêmico, ou seja, não causava nenhum tipo de surto que acometesse todos os continentes. Algumas vezes, é bem verdade, esse coronavírus, na verdade, esses coronavírus, porque a gente está falando de vários, eles acabaram parasitando diversos seres humanos em algumas localidades específicas, no Oriente Médio, na Ásia, algumas regiões da África também, só que acabaram alastrando-se ali por poucos países e não passou disso. Acontece que é um vírus com alta capacidade de fazer mutação, ou seja, de sofrer mudança no seu material genético. E a partir disso, a gente ainda não sabe exatamente de onde foi que veio esse novo coronavírus, mas os novos estudos acabam mostrando que provavelmente ele acabou derivando do morcego, que acabou passando para um outro mamífero, e a partir daí eles acabaram parasitando nós seres humanos. Hoje, uma das teorias mais prováveis que a gente tem é que lá na província de Wuhan, na China, que foi onde surgiu esse novo coronavírus, de que o contrabando ilegal de algumas espécies de mamíferos acabou facilitando a contaminação de seres humanos, sobretudo em alguns mercados locais, mercados de rua, que acabavam vendendo carnes desses animais, que são, por si só, chamados de reservatórios naturais desses vírus. E a partir daí, acabou se alastrando. Essa hoje é a teoria, na verdade, é a hipótese mais aceita aí que a gente tem, mas é verdade de que vários estudos provavelmente vão acabar surgindo para poder elucidar de uma maneira muito mais clara esse fato dessa etiologia, dessa origem desse vírus. Beleza? E aí a partir disso, você fica vendo o tempo inteiro diversas siglas: coronavírus, Covid-19, SARS-CoV-1, SARS-CoV-2. O que é isso? Vamos lá para a gente organizar o meio de campo para ficar muito fácil para você entender. Quando a gente fala de coronavírus, não é a mesma coisa de Covid-19, tá? Logo aí para a gente acabar distinguindo uma coisa. Coronavírus é o vírus, é o bicho que acaba causando a doença. A doença que é causada pelo esse novo coronavírus é chamado de Covid, no caso foi descoberto em 2019, em novembro para dezembro de 2019, lá em Wuhan, na China, e aí ele é chamado de Covid-19, ou seja, vem do inglês, Coronavirus Disease 2019, aí a sigla Covid-19. Então todas as vezes que a gente vai falando da Covid-19, a gente está falando da doença que é causada por esse novo coronavírus. É bem verdade que na grande maioria das vezes esse coronavírus não vai trazer grandes problemas, sobretudo na população jovem, abaixo de 40 anos, geralmente que não tem nenhum tipo de problema de saúde. Geralmente pacientes que não são portadores de pressão alta, diabetes, problemas respiratórios, bronquite, asma, problemas no fígado, problemas nos rins. E geralmente esses pacientes, em sua grande maioria das vezes, não desenvolvem a forma grave da doença. Esses pacientes que acabam desenvolvendo essa forma grave da doença, a gente vai acabar caracterizando esses pacientes como portadores do SARS, S-A-R-S, que é uma sigla que também vem no inglês,
que quer dizer síndrome respiratória aguda grave. Por quê? A predileção, né, esse vírus, ele gosta muito de parasitar as células do trato respiratório, sobretudo o trato respiratório inferior, basicamente vias aéreas e pulmões. E a partir disso, na minoria dos casos, ele pode vir a acabar causando uma espécie de síndrome grave, uma síndrome respiratória, em que o paciente tem muito cansaço, esforço para poder respirar e a partir daí desenvolve o que a gente chama de insuficiência respiratória. A partir dessa insuficiência respiratória, o que a gente precisa fazer é prontamente levar esse paciente para o setor de emergência, no pronto atendimento, para que a partir daí o profissional capacitado, o médico, o fisioterapeuta, o enfermeiro, toda a equipe multidisciplinar acabe pegando esse paciente e tecendo todos os cuidados que são prioritários e que têm que ser realizados de maneira precoce. Porque quanto mais precoce a gente faz o diagnóstico e o tratamento, sobretudo dessa forma grave, mais a gente tem chance de tentar reverter esse quadro. Então, só resumindo, quando a gente falou aqui de coronavírus, de Covid-19, SARS-CoV, SARS-CoV-1, 2, todas essas siglas só para poder você entender. Não esqueça, coronavírus é o agente que causa a doença, é o vírus. Covid-19 é a doença causada por esse coronavírus. Esse coronavírus pode fazer uma doença mais grave, que é chamada de SARS, Síndrome Respiratória Aguda Grave. Então, todas as vezes que você estiver lendo algum jornal, estiver assistindo os meios de comunicação, estiver percebendo aí essas siglas, saiba que a gente está falando basicamente disso daí o tempo inteiro. Então, é basicamente isso daí mesmo. Perfeito? Isso daqui é o que eu gostaria de que você soubesse para você tentar entender mais ou menos de onde foi que veio. Claro, é bem verdade que existem diversas teorias que ficam falando, porque o pessoal da China toma muita sopa de morcego e tal. Gente, até agora a gente não tem evidência científica de que, de fato, esse novo coronavírus tenha vindo a partir disso, pela questão dos hábitos alimentares do pessoal lá da Ásia. A gente não tem ainda essas evidências. Até hoje, a hipótese mais aceita é de que ele tenha derivado do morcego, esse coronavírus acabou sofrendo a mutação, a partir daí ele parasitou um outro mamífero, e a partir desse mamífero é que provavelmente acabou contaminando nós seres humanos. Beleza? Outra das coisas também que a gente acaba sabendo aí no decorrer do curso da doença, porque é uma doença muito nova, a gente tem basicamente 3 a 4 meses aí no planeta vivenciando essa questão da pandemia pelo coronavírus, que causa a Covid-19, e então a gente tem aprendido muita coisa no decorrer do tempo. E uma das coisas que a gente já percebeu, que cada vez mais que passa o tempo vai mostrando para a gente esse nível de evidência, é que esse vírus, ou esse novo coronavírus, ele tem uma predileção por pacientes idosos e quem tem doenças crônicas. Como assim doenças crônicas? Hipertensão arterial, diabetes, bronquite crônica, doença pulmonar obstrutiva crônica, tá? Asma brônquica, insuficiência renal, problemas no fígado, problemas no coração, insuficiência cardíaca, enfim. Mas por que isso daí? Por quê? Quer dizer então que o vírus gosta de paciente que tem doença crônica? Por quê? Não é muito difícil da gente entender. Pense comigo. Imagine que você tem um vizinho que ele tem, vou chutar, 90 anos de idade. Beleza? 90 anos. Eu te pergunto, se esse seu vizinho tem 90 anos de idade, pense comigo, quantos anos de idade tem o sistema imunológico dele? Pois é, 90 anos, exatamente. Ou seja, são 90 anos combatendo tudo aquilo que é infecção. Desde quando era pequenininho, foi crescendo, adolescente, adulto, foi entrando na terceira idade e ficou um grande idoso. Então ele está ali há 90 anos combatendo diversas infecções. Só que imagine que no decorrer da vida dele, ele já teve contato com outros tipos de coronavírus. E que muito provavelmente eu, você, seu filho, seu pai, sua mãe, provavelmente também já tiveram contato com esses outros coronavírus. E na grande maioria das vezes causam infecções respiratórias muito brandas, ou muitas vezes coisas pouco sintomáticas. Acontece que esse novo coronavírus, nós, no caso nosso sistema imunológico, não tem ainda memória suficiente para poder identificar aquele novo parasita e a partir daí
começar a produzir anticorpos específicos para aquilo. Imagine o seguinte, que isso daqui seria os coronavírus antigos. E aí seu sistema imunológico já está identificado, já está apto a identificar, na verdade, esse tipo de vírus que sabe que tem esse formatozinho aqui de ampulheta. Imagine que essa ampulheta, por diversos processos evolutivos, sofre uma mutação. E aí ele se transforma nesse copinho aqui. O seu sistema imunológico vai reconhecer isso aqui, sendo que ele nunca viu? Não vai. Aí eu te pergunto, imagine que um paciente, seu vizinho, que tem 90 anos de idade, com sistema imunológico já em senescência, ou seja, já está velho, já está ali com uma capacidade muito debilitada de combater essas infecções. Te pergunto, ele vai ser capaz de reagir da maneira adequada, como se ele reagisse lá quando ele tinha 10, 15, 20 anos de idade? Com certeza não. Então por isso que a gente acaba compreendendo de fato por que esse vírus tem maior gravidade em pacientes mais idosos, sobretudo os idosos que têm doenças crônicas. Entendeu? É basicamente isso daí. Por isso que a gente reforça essas medidas de isolamento e de prevenção e de higiene, principalmente para a gente evitar o contágio para essa população de risco, que, volto a repetir, são os idosos portadores de doença crônica. Tudo entendido? Então é isso. Um grande abraço e até a próxima.